E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Soriani. Deixa teu like maroto e se inscreva no canal, criatura, porque se você não se inscrever agora, você não vai se inscrever depois. E ative aqui as notificações para você não perder nada do que eu soltar aqui para vocês. Eu tenho gostado muito de conversar com vocês sobre esse assunto de fortalecimento, realmente uma forja de homens, né? Realmente um amadurecimento dos homens. A gente sabe que eu comecei muito falando do problema da pornografia e que isso tem muito a ver com o problema da crise dos homens que a gente vê na sociedade. Então, eu, de algum modo, eu me senti chamado a complementar, né, a formação de vocês e ajudar vocês a se tornarem homens melhores. Cara, o que eu queria te falar hoje? Uma coisa que eu tava pensando sobre esse tema, né, sobre esse negócio de ser homem, e é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu logo vou passar para você algumas coisas bem práticas que você pode fazer e que, na verdade, se deve fazer para que você se torne mais homem, tá? Felizmente ou infelizmente, a gente tem que ensinar isso, tá? Mas eu vou passar para você aqui algumas coisas para você se tornar mais homem. Logo. Mas eu queria te falar, né, eu queria contextualizar esse nosso vídeo aqui, queria te ensinar o porquê eu tô falando isso. Por quê? Cara, ser homem, como eu já falei, é uma coisa que é natural, mas não é espontânea. O que é masculinidade, assim? O que é a maturidade, principalmente masculina? Ela tem mais a ver com uma espécie de jornada, ela tem mais a ver com uma espécie de caminhada até um certo lugar, até um certo destino. Ela tem mais a ver com isso do que com a chegada no local, né, de algum modo. A masculinidade, ela tem mais a ver com esse legado, com esse caminho que você traz. E qual que é o primeiro, isso é muito importante, assim, qual que é o primeiro caminho, qual que é a primeira jornada de todo homem? E alguns ainda estão presos nessa daí, quer dizer, alguns ainda não conseguiram concluir essa jornada. Cara, a primeira jornada de um homem é se separar da sua mãe. Essa é a primeira jornada do homem. Pensa comigo, quando você era pequeno, um bebê pequeno, você homem pequeno ou, né, uma menina, se aquele sujeito, né, petitinho ali, bebê, não fizer nada, o que vai acontecer? Ele vai continuar identificado com a mãe. Eu não sei se vocês sabem, mas a psicologia ela explica como que a gente, quando cresce, quando a gente nasce, a gente não tem consciência do eu corporal, a gente não sabe que a gente é separado da mãe. A gente acha que o bebê, ele acha que ele e a mãe, eles são uma coisa só. E cara, é muito curioso isso, por quê? Porque a menina, se ela assume uma posição de passividade, se ela não fizer nada, ela vai continuar identificada com a mãe. O homem não. Isso é muito importante. O homem, ele precisa fazer coisas para se separar da sua mãe. Então o homem, ele tem que assumir uma posição de atividade, uma posição ativa para se separar da sua mãe. Se ele assume uma posição de passividade, ele continua identificado com a mãe. Então é muito importante na infância, essa fase ela acontece começa a acontecer entre os 3 e 4 anos de idade. É muito importante na infância que o sujeito, ele comece a fazer coisas que são masculinas, coisas de homem. Porque se ele não se esforçar para ser homem, ele não vai ser. É por isso que na própria Sagrada Escritura tem uma expressão, o rei Salomão falando para Davi, seja homem, se comporte como homem. É muito curioso, por que isso está ali e por que não tem nenhuma expressão dizendo seja mulher? Porque ser mulher já é o caminho natural da coisa, percebe? Ser homem não é um esforço, né? Se esforce, seja homem. Então essa é a primeira jornada nossa. A nossa primeira jornada, ela é uma jornada de se esforçar para ser homem. E aí entra a função do pai, os esportes, né? O esporte na vida do homem, ele serve para isso. Ó, você vai se esforçar, meu filho, para poder o quê? Ser homem. Você vai fazer um esforço para completar essa tua jornada. Qual é o problema? O problema é que, muito provavelmente, você não fez isso, cara. E você precisa começar a se divorciar da sua mãe. Qual é o problema daqueles sujeitos que se casam depois ou começam a namorar? E o que acontece? Eles têm uma série de problemas com a namorada, ou uma série de problemas com a esposa. Por quê? Porque eles ainda estão identificados com a mãe. E aí eles não podem colocar outra pessoa no lugar. E aí isso é a origem de conflito. Eles vão precisar castrar o desejo da esposa. Vai dar um monte de problema, entendeu? Porque eles não podem colocar outra pessoa no lugar. Já tem alguém ali. Então você precisa se divorciar da sua mãe. Você precisa fazer essa jornada para você ser homem. Muito aqui entra a função de pai, né? Eu sou pai de 2 meninos. E a função de pai é justamente essa, de trazer ele para o universo masculino. E aqui eu queria mandar aqui para vocês algumas coisas que podem te ajudar a ser mais homem. Isso não aconteceu lá quando você era pequeno, beleza, não tem problema. Você pode começar a fazer hoje algumas coisas que vão te ajudar nesse processo. Eu quero te passar alguma delas aqui. Cara, primeira coisa, o mínimo de força física você precisa ter. O mínimo de força física. Se você tem pouca força física, você não vai conseguir se sentir como homem. O mínimo de força física você precisa ter. A mulher, isso não é exigido dela, né? A mulher, isso é bom também, né? Em certo sentido é bom. Mas o mínimo de força física você precisa ter, porque senão você vai sempre achar um cara fraquinho, um cara menos que os outros, um cara diminuído. Então, assim, pra ontem,
força física. Para ontem, né, uma musculação, para ontem, uma coisa que seja um crossfit, sei lá, alguma coisa que vá te dar força física, movimento corporal. Isso é muito importante para o homem. Cara, a segunda coisa que você precisa começar e que você pode praticar agora, assim, você pode praticar hoje, independente da tua idade. Se você é homem e sente que você tem problema com a tua masculinidade, ou se você é homem e sente que você ainda pode e deve se desenvolver como homem, a segunda coisa que você tem que fazer é treinar a sua comunicação. Você precisa ser um comunicador assertivo. Você precisa falar com as pessoas e conseguir expressar o que você está querendo falar. Você precisa saber usar o seu tom de voz, você precisa dominar de algum modo a tua fala. É muito estranho um homem confuso no que fala, um homem desorganizado no que fala, um homem que não consegue falar o que precisa, um homem que não consegue se posicionar na sociedade nesse sentido. Então você precisa ser um comunicador assertivo. A assertividade é uma característica masculina. Então você precisa ser um comunicador assertivo, falar mesmo aquilo que você realmente está sentindo, aquilo que você realmente quer. Isso é treinável, isso é extremamente treinável. Cara, terceira coisa, defesa pessoal. Defesa pessoal. Ó, essa aqui é a jornada do homem. Força física, comunicação assertiva, defesa pessoal. Essa é a tua forja, vamos dizer assim. Essa é a tua forja. Defesa pessoal. Você precisa saber se defender. Até para você conseguir defender e proteger os seus. Você precisa saber o mínimo de defesa pessoal. Você precisa... Ó, essas mãos aqui, elas precisam conseguir matar alguém se for preciso, percebe? Alguém que vai aparecer no meio do... Sei lá, imagina alguém pega a tua esposa, alguém pega um filho teu, alguém... Cara, como é que você vai defender os teus filhos se você ainda tá molinho, não consegue lutar? Não consegue lutar, não consegue se defender. Defesa pessoal, isso é fundamental. Fundamental. Treinar, 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 treinar. Cara, em quarto lugar, isso aqui também é muito masculino. Controle as suas emoções. Isso é masculino. Por exemplo, quando eu vou corrigir algum filho meu, é masculino. Eu sinto que eu sou mais forte, eu pego meu filho no braço dele, para ele entender que eu sou mais forte, mas eu não estou usando toda a minha força. Eu estou contendo a minha força. Isso é masculino. Quando eu falo alguma coisa com a minha esposa para ordenar alguma coisa, eu sei a medida da minha fala e a medida da força da minha fala. Então eu estou contendo a minha fala. Isso é masculino. O descontrole emocional é feminino. É uma coisa feminina, próprio da histeria, né? A psicologia vai explicar a histeria como um fenômeno feminino. Então, controle as tuas emoções. Em quinto lugar, isso também é fundamental, capacidade para negócio, capacidade de ganhar dinheiro. A gente vive no século XXI e você tem que ter o mínimo necessário para prover a tua família. Capacidade para ganhar dinheiro, capacidade para poder gerir bem os teus negócios, para avançar os teus negócios, para ganhar mais dinheiro. Isso é masculino? É você conseguir dar uma vida boa para tua família, você conseguir dar uma vida boa para seus filhos, você conseguir dar uma vida boa para tua namorada. Ah, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei fazer nada. A gente vai ter que aprender, então, ótimo, tudo bem, a gente vai ter que aprender, então, alguma habilidade para poder monetizar ela e profissionalizar ela. Hoje em dia, ó, o Gary Vee, ele diz muito isso, né? Nunca foi tão fácil criar um negócio no mundo digital. No mundo que a gente vive hoje, 2022, nunca foi tão fácil começar um negócio do zero. Você só precisa de um celular com câmera, coisa que todos eles têm. E você pode começar a ganhar dinheiro. Isso nunca poderia ter sido imaginado, por exemplo, na época da Revolução Industrial. Jamais. Então nunca foi tão fácil. E ao mesmo tempo, justamente porque nunca foi tão fácil, as pessoas nunca encontraram tanta dificuldade assim. Principalmente nós, os homens, né? Então, capacidade para ganhar dinheiro. Cara, se mexa. Pega o que você sabe. Eu sei inglês, eu sei idioma. Não sei. Se mexe, avança. Sem medo. Vai ganhar dinheiro com o que você sabe. Aprenda novas coisas. Não fica se vitimizando ou pensando demais. Vai, coloca em ação, não deu, coloca outra, coloca outra. Se você colocar 100 coisas em ação, uma delas vai dar certo. Eu lembro uma vez quando eu queria trabalhar para começar a comprar, pagar as coisas para minha namorada na época. E aí eu saí distribuindo, falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de garçom. E eu não conhecia, não tinha contato nenhum, mas o que eu fiz? Eu imprimi um monte de currículo que eu fiz na hora lá e eu saí literalmente em todos os bares que eu via na minha frente na cidade, eu saí entregando. Eu coloquei isso na minha cabeça, olha que loucura. Eu vou entregar em todos os bares que tem aqui. Pelo menos um vai dar certo. A minha parte eu vou fazer. E em 2 semanas eu entreguei. E mais ou menos 20 dias depois, uns 2 me chamaram. Tipo, não tem como dar errado, entendeu? Em último lugar, presença física. Aqui não no sentido de força física, cara, mas como você se apresenta fisicamente. Não é questão de força física, mas presença física. A presença humana. Então, você se apresenta como? Sem postura, cabisbaixo, com a roupa ali jogada de qualquer jeito. Isso aqui não é frescura, entendeu? É assim, uma certa presença física vai te ajudar a ser mais homem, a se sentir mais como um homem. E para isso você não precisa comprar roupa de grife, roupa de marca, você não precisa ser um playboy, percebe? Você não precisa ser assim, ter lá roupas caras, não. Uma presença física, uma roupa alinhada. Né, bem arrumado, uma certa postura, olho no olho, um olho no olho, uma mão estendida, enquanto olha no olho da pessoa que cumprimenta.
e fala educadamente, oi, tudo bem? Boa tarde, oi, tudo bem? Boa noite, como vai? Uma certa postura. Isso é treinável também. Espero que essas dicas tenham te ajudado aqui de algum modo a amadurecer, né? A conseguir essa maturidade, principalmente masculina, que eu venho falando tanto aqui pra vocês. Essas outras coisas todas aqui, elas vão ajudar você, cara, a no fim das contas ser um pai melhor, a ser um marido melhor, a ser um profissional melhor, a, enfim, estudar melhor e crescer como pessoa, se desenvolver intelectualmente, fisicamente e espiritualmente, beleza? Deixa teu like no nosso vídeo se você curtiu, deixa aqui o teu Homens Não Abandonam e tamo junto. No próximo vídeo a gente se fala. Valeu!